Que é uma parábola? Por que Jesus falava por parábola? Existe uma base doutrinária na parábola? Eu peço que você se inscreva aí em nosso canal, entra conosco e você vai aprender aquilo que Jesus quis ensinar para nossas vidas. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a nossa aula de homilética, a lição de número 2. Nós vamos estar falando hoje sobre a parábola de Jesus. Que lições podemos tirar acerca da parábola que Jesus falava? Nós vemos que nos evangelhos, um terço daquilo que Jesus ensinou, ele falava por parábola. Nós vemos que quem mais falou parábola foi Mateus. Nós vemos ali em Mateus, né? E Marcos também, nós vemos duas. 11 em Mateus, Marcos duas, né? E nós vamos ver muitas lições ali que podemos aprender nessas parábolas. Então vamos lá. O que é uma parábola? O que é uma parábola? Parábola em hebraico é massal, que quer dizer um provérbio, enigma ou uma comparação. Nós vamos ver que no grego é parábole, difere de fábula. Fábula, eles usa elementos inanimados como árvore, dentre outras coisas. E nós vamos entender que a parábola, ela é diferente. Parábola, no Antigo Testamento, houve várias parábolas, tanto em Samuel, em 1 Reis, em Isaías, em Ezequiel, nós vemos algumas parábolas ali. E nós vamos entender que uma parábola é uma comparação, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. A parábola é um fato que realmente acontecia no cotidiano. Daqui a pouco eu vou falar uma parábola para que vocês venham entender. É um fato que os discípulos, que as pessoas, ela já estava acostumada no seu cotidiano, com a topografia que existia ali na Palestina. Então seria fácil eles assimilar a parábola. Jesus, então, ele fazia para transmitir com mais facilidade ou, né, para que eles viessem entender melhor. E aquela pessoa que não era muito letrada. Nós vamos entender que Jesus sempre, quando ele falava a parábola, sempre ele também explicava em particular aos seus discípulos, porque eles chegaram até perguntar. Agora você imagina, se os próprios discípulos conviviam ali naquela época, eles já vieram perguntar para Jesus acerca da parábola, imagine nós que estamos em uma época completamente distante. É aqui que entra a questão da importância da hermenêutica e da homilética, queridos. E é isso que nós estamos estudando aqui. Lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ver que ela é chamada de o mistério do reino. Mistério do reino. E a palavra ela é tirada, então, da realidade da vida, do cotidiano. Jesus tirava para mostrar uma outra realidade, para que ele viesse expor uma outra realidade e sempre acompanhada de uso alegórico relacionada ao reino de Deus. Então isso é muito importante. E as parábolas de Jesus é uma profecia. Lá no Salmo 78, verso 2, existe uma profecia que, fazendo alusão a Cristo, que usaria parábola, abrirei a boca em parábolas. Então,
é uma profecia que se cumpre então nos evangelhos. Muitas vezes Jesus usava como resposta aos fariseus e os escribas. Exemplo disso está lá em Lucas, o capítulo 15, porque Jesus estava comendo com pecadores, recebendo pecadores. E os escribas, os fariseus, começaram a murmurar. E aí, então, no versos 3 de Lucas 15, aí diz: então lhe propôs esta parábola. Então Jesus começou a propor a parábola. Então veja que a parábola sempre, ela em resposta, Jesus sempre usava como resposta também para responder os escribas e os fariseus. Jesus sempre, toda parábola, ela tem o seu escopo. O que é o escopo? É o alvo, a mira, a intenção, a pretensão. Por exemplo, qual é a intenção da parábola de Lucas 15? Qual a intenção, qual o propósito de Jesus ali? O que ele quer ensinar ali com aquela parábola? Ele está querendo ensinar sobre o perdão. Veja que ele procura, o pai ali ele procura perdoar ambos os filhos. Ele procura perdoar o filho que voltou, ele recebe, perdoa o filho que voltou, e termina querendo reconciliar na porta com o filho, que não quis aceitar o outro que voltou, o filho mais novo. Termina querendo reconciliar com o filho mais velho. Então, que lições podemos então tirar da parábola de Lucas 15? Jesus quer ensinar sobre o perdão. Existem também parábolas escatológicas que Jesus ele ensinava, do amor ao próximo, e dentre outras lições que podemos entender. Já nós vamos ler uma parábola para que você venha entender. Então, o que é uma parábola? Vocês já analisaram comigo o que é uma parábola. É uma comparação. O real sentido é uma comparação. Jesus está comparando algo que geralmente acontecia no cotidiano. E por que Jesus ele falava por parábola? Por quê? A resposta está lá em Mateus, capítulo 13. Ali vai explicar o porquê Jesus ele falava por parábola. Quando então, lá em Mateus 10, os discípulos vai perguntar a Jesus, no verso 11 ele responde: olha, porque a vós é dar a conhecer os mistérios do reino. Lembra que eu falei que a palavra é chamada os mistérios do reino? Dos céus. Mas a eles, aqueles não lhe é concedido. Jesus falava por parábola para que os escribas e os fariseus, porque no contexto ali é dos escribas e fariseus, Jesus queria que a palavra não chegasse a um ouvinte desacreditado. Jesus não queria jogar a palavra fora com quem? Com o ouvinte desacreditado. Os escribas e os fariseus, eles não aceitavam a mensagem do Senhor. Tanto é que o Senhor vai dizer, lá em Mateus, capítulo 13, ele vai explicar para que eles não viessem entender. Lá em Mateus 13, olha só. Verso 12, pois quem tem se dará, e quem tem abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, 13, fala por parábolas, para que venda não veja, e ouvindo não ouve, e nem entendem. Porque eles não aceitavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos então falar uma parábola lá em Mateus, que está em Mateus capítulo 13, mas eu quero pegar a visão de Lucas, capítulo 8. Eu só vou recitar aqui para que vocês venham entender. Todos nós sabemos, precisamos ver a topografia da Palestina, porque Jesus falou por parábola. A geografia ali,
Como que era ali? Você vai entender. Jesus começa a falar lá em Mateus 13, Lucas 8, nós vamos ver também. Jesus começa a falar sobre a parábola do semeador. Analise comigo. Ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Em Lucas aqui também, capítulo 8, eu não vou ler, mas você lê aí comigo na sua casa. Lucas 8, do verso 4 ao 8. E ele explica ela do verso 9 ao 15. Primeiro, ele fala que o semeador saiu a semear. Naquela época, a topografia da Palestina, geralmente as estradas, elas ficavam no meio, né, dos campos ali. E geralmente os agricultores já iam passando e jogando a semente. Aí tinha parte de pedra também, onde tinha, muitas vezes ficava com água acumulada por baixo, e a semente nascia e desenvolvia pouco, mas já morria. Então, muito bem. A primeira semente caiu aonde? Ao pé do caminho. Geralmente era pisado, porque as pessoas também passavam, usavam como estrada no meio dos campos. Muito bem. Ao pé do caminho, ou seja, é alguém que é pisado, é alguém que a palavra não vai ser germinada, porque é pisada. Em terra pisada, a semente não germina. Jesus, ele quer nos tirar do pé do caminho e trazer para o caminho. Ao pé do caminho, você não vai gerar nada. Ao pé do caminho, você não vai produzir. Veja que aqui caiu ao pé do caminho as aves do céu, que tipifica Satanás, vêm comer, se alimentar daquilo ali. Vem tirar a palavra. Para que? Ele vai explicar mais na frente, para que eles não venham entender para crer. Então veja, Satanás quer ofuscar o entendimento das pessoas para que ela não venha crer. Isso está em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, com D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, quem é que não gosta, como aqui desse canal, de nós ensinarmos a palavra, esse conteúdo? E é importante que você compartilhe esse canal, esse link, compartilha no Face, com os amigos no grupo. Por que é importante isso? Porque você está ensinando outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Às vezes a pessoa compartilha tanta besteira, mas não compartilha o ensino. E quem é o culpado disso? A pessoa mesmo. Se deixa levar por Satanás, não quer aprender. É Satanás que não quer que você aprenda. Vem aqui as aves, vem e come a semente, porque está ao pé do caminho. A segunda semente é aquela que cai entre os pedregais. Eu gosto muito da situação do que Lucas ensina, porque ele fala que aqui cai em pedregais, ela até cresce, ela desenvolve rápido. Só que aí falta umidade. Sabe o que é umidade? Umidade é água. E é a água que faz com que a planta, a semente, receba a vida. Olha só, isso é muito importante e significante. O que vai te fazer receber vida e permanência é a água. A água é o que? Umidade. Você precisa ter umidade. O que é isso? A palavra umidade também é o mesmo sentido de humus, que é humildade. Quem é orgulhoso não recebe a palavra, mas quem tem humildade, como Jesus falou, que é manso e humilde de coração, esse sim vai receber a palavra. Então veja, a pessoa orgulhosa, a pessoa que confia em si mesmo, ele não recebe a palavra. Confia no seu dinheiro, confia no seu poder. Então veja, precisa ter humildade. Humildade, que é a água. A água é o símbolo da palavra. Sabe, um coração dilacerado, um coração que recebe a Cristo. Precisa ter um terreno fértil. A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus que está sendo lançada, está sendo semeada. E o que me chama a atenção é que já semeou a primeira, semeou a segunda, caiu em pedregais. A primeira caiu no pé do caminho. E a terceira? A terceira caiu entre os espinhos. E muitas vezes os espinhos sufocam.
Jesus vai explicar que os espinhos são os cuidados do mundo, das riquezas, os prazeres momentâneos, sufoca. Talvez a semente até quer se desenvolver, mas não chega, né, a criar raiz. Não chega a amadurecer. Tem pessoa que é menina espiritualmente, ela até recebeu a palavra, mas ele não consegue amadurecer e nem criar raiz. Ou seja, o que é que faz uma árvore ficar de pé, queridos? É a raiz. Mas você vê a raiz? Não. Por quê? Porque a raiz ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Tem muita gente que quer crescer para cima, mas não quer primeiro crescer para baixo. Porque o que cresce primeiro é a árvore ou é a raiz? Primeiro é a raiz. Porque é a raiz que vai sustentar a árvore, é a raiz que vai segurar a árvore, é a raiz que vai dar firmeza à árvore. Veja que aqueles que não tem raiz, que cai sobre os pedregais, creem apenas por algum tempo, mas se desviam. E o que cai em espinhos também, os espinhos sufocam. Não chega a desenvolver, a amadurecer, criar uma maturidade espiritual. Então veja, a primeira caiu ao pé do caminho, para que não venha entender, para crer e receber. A segunda, pedregais, não consegue desenvolver a raiz, falta de humildade. A terceira, entre espinhos, os espinhos sufocam a riqueza, os cuidados do mundo. Só que é o seguinte, o semeador ele não desistiu, queridos. Ele foi perseverante, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Não é porque semeou a primeira semente, não deu certo, ele vai parar na segunda. Não é porque semeou a segunda, não deu certo, ele vai parar. Não é porque ele semeou a terceira, não deu certo, ele vai parar. O semeador saiu a semear. Veja que ele está semeando até hoje, ele continua semeando a palavra. Ele não desiste. Por quê? Porque o problema não está na semente. O problema está no solo, o problema está em quem recebe. Por quê? Porque a quarta semente, que foi uma, ela produziu 100 por 1. Gênesis 26, 12 diz que Isaac semeou e colheu 100, ou seja, uma semente por 100. 100 por 1. Mas por que Isaac colheu? Porque ele semeou, porque ele teve fé. Então isso é muito importante. O problema não está na semente, o problema está no solo. O problema então não está na palavra. O problema não está nos transmissores, está nos receptores. Como é que eu estou reagindo mediante essa semente? Como é que eu estou reagindo mediante essa palavra? Eu estou ao pé do caminho? Ou estou em pedregais? Ou estou em espinhos, sufocando, cuidar da vida, as riquezas do mundo? Ou eu sou o quarto solo, caiu em boa terra e produziu e frutificou com perseverança. Deus quer que eu produza, Deus quer que você produza. Mas para produzir precisa cair em boa terra. A boa terra é o meu e o seu coração. Então, o que podemos aprender ali com aquela comparação que Jesus falou? Que lições Jesus quis dar ali? É porque foi 4 sementes lançadas em cada um. Foi 4 sementes. Mas produziu quantas? Produziu uma. Ou seja, 3 não produziu. Boa parte não recebe a palavra. São mais pessoas que não recebem do que aquelas que recebem. É isso que Jesus quis ensinar. São mais pessoas que não recebem do que aqueles que recebem a mensagem.
É isso que Jesus ele quis ensinar nessa parábola. Então veja, a parábola não é fábula e é uma comparação. Agora outra questão, podemos fazer doutrina de parábola? Doutrina não. Doutrina não podemos usar uma parábola para fazer doutrina. Eu vou lhe explicar o porquê. Porque a parábola, como eu já disse, está associada ao cotidiano, ao dia a dia. E o que eles vivenciavam na Palestina naquela época não é o que vivenciamos hoje. Veja que a agricultura daquela época é completamente desconhecida da agricultura de hoje. Se eles daquela época viessem para hoje, eles iam ver completamente mudança. Hoje tem tratores que saem jogando a semente, é diferente. E nós também temos as dificuldades para entender a época deles. Então, por isso que estou aqui nesse canal com a hermenêutica. Estarei também com a homilética, para nós entendermos e interpretar um texto. Então não podemos fazer doutrina, porque o que era naquela época não existe hoje. A doutrina, a palavra do Senhor, não pode mudar. Não podemos fazer doutrina. Por quê? Porque parábola é uma história, é uma narrativa, é uma comparação. Não podemos fazer doutrina de parábola. Sim, não podemos fazer doutrina. Então, como que eu vou entender a parábola? Não podemos fazer doutrina, mas podemos tirar lições espirituais. Lições espirituais, sim. Doutrina, não. Amém? Deixa aí o seu comentário, curte, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha. Nós vamos enriquecer esse canal. Sabe qual é o próximo tema que nós vamos falar? Sobre como elaborar um sermão. Mas primeiro nós vamos fazer um vídeo específico. Nós vamos explicar 3 temas. Você vai entender primeiramente o que é um sermão textual. Segundo, o que é um sermão temático. Terceiro, o que é um sermão expositivo. Existe diferença do sermão textual, temático e expositivo? Com certeza. Dentro da hermenêutica existe essa diferença. E nós vamos entender à luz do texto. Tá bom? Porque quem usa um texto sem contexto pode fazer um pretexto. Então é muito importante, quando você fazer um sermão textual, analisar o que acontece antes e analisar o que acontece depois. Nós vamos explicar isso em mais detalhes, mas eu peço, mais uma vez, encarecidamente, se inscreva aí em nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida.